Jovem, esse é o resumo da semana, o programa que resume a semana. E que semana é essa que vamos resumir? Meligene, você me pergunta enquanto passa as mãos pelos seus cabelos vastos, longos e sedosos. E eu respondo a própria pergunta. Resumiremos a semana final da fase de grupos do nosso BR6, nosso Brasileirão Rainbow Six. A gente já sabe quem são os 4 classificados para os playoffs, para as semifinais. E, cara, eu não esperava um domingão tão rápido como foi esse. O que vocês acharam aí? Vocês estavam esperando tão rapidinho assim, Itália? Não, rapidinho desse jeito não. A gente teve 2 jogos que foram praticamente 2 stomps. Primeiro jogo, Black Dragons contra a equipe da Merciless, o jogo mais importante do dia. No placar geral, a gente teve um 10-3, 5-2, 5-1, aliás, 5-2 e 5-1 para BD nos 2 mapas. Depois, veio um 10-0 da Fonte contra a equipe da Operation Kino. Foi passando o caminhão, assim, com direito a novas estratégias e até tirando o pé do acelerador, mas em compensação, pulando a todo momento como defesa para fora da janela. Tá imbatível esse time. Tá demais. Meli, a única partida que valia de fato, né? E valia a classificação em segundo lugar nesse grupo B, a partida que abriu a nossa transmissão por aqui, Merciless contra a BD. A Merciless começou com 2-0, deu uma cara pra gente, falou, cara, caras vão conseguir bater a falta de experiência, vão mandar balinha e vão se classificar. De repente, cara, ele atropelou num 5-0 ali que eu não sei nem o que estava acontecendo. Ó, ontem eu falei, quem ganhar o primeiro mapa ganha o segundo. Ontem eu falei, quem tiver lendo melhor a estratégia de defesa ia ganhar. Mais uma vez, a BD leu a estratégia, pecou no primeiro round lá do mapa consolado, com um kamikaze de Ashe, acabou perdendo aquele round, aí depois começou a colocar o Nino lá em cima e não destruiu. Então assim, mais uma vez a gente vê que a experiência realmente conta. Não dá pra ser só empolgação. A Merciless joga muito bem, joga demais, mas ainda tá precisando melhorar o psicológico. Assim como até o próprio Bor comentou na mesa redonda, e a Merciless ela vacilou no jogo contra o Team Fonte. O segundo mapa já não tava com um psicológico muito bom, acabou perdendo. O próprio Nino, na entrevista depois do jogo, falou isso, falou, a gente jogando contra eles percebeu que no segundo mapa eles já não estavam tão concentrados quanto a gente imaginou que eles iam estar. Exatamente. Então, assim, tinha que segurar, os dois times tinham que segurar o psicológico para poder vencer. E isso é um desafio muito grande, não só para eles, mas para qualquer time, né? Presencialmente é muito diferente. Quando a gente viu os jogadores na câmera, eles estavam com a cara meio preocupada, meio abatida, a gente estava até conversando, pô, ó, a coisa vai ser feia, viu, Retalho? Eu acho que a BD não vai vingar muito, não. Quando foi 2-0, a gente já tava assim, já prepara o caixão. Acho que foi o Mitch, não sei quem foi, que deu um gritão aqui na hora que venceu o round, aí apareceu na câmera da transmissão, assim, o PZD fez assim, ó. Fazia assim pra dar aquele lance, assim, ó. Tipo, relaxa, deixa com a gente, então. 5 rounds seguidos. Então, a BD mostrou que tem psicológico, mostrou que sabe ler a estratégia do adversário, sabe também counterar. Porque foi uma estratégia diferente utilizada, né? Mas não deu aquele mole que de vez em quando eu até comento nas transmissões. Tem alguns times que a gente olha pecando sempre na mesma coisa. 4 rounds seguidos, caindo na mesma estratégia do time adversário, insistindo na mesma movimentação. Não houve isso na BD. A BD hoje mostrou que continua sendo um time fortíssimo, um dos melhores do cenário, e que se tivesse no Mundial agora da Pro League, nossa, ia dar muito trabalho, viu? Ia ser muito difícil. Uma outra coisa que foi destacada pelo Nino na entrevista pós-jogo, Retalha, foi a comunicação. A gente tanto falou que a galera da Merciless estava se comunicando muito bem, que a galera da BD, talvez inspirada ou querendo provar alguma coisa. De acordo com o Nino, ele falou, podem escutar depois o nosso TS, na hora que vocês forem fazer o Trash Talk, vocês vão ver como a gente se comunicou bem hoje. O Psycho, eu tava conversando com ele depois da partida e ele falou exatamente isso, da comunicação. Falei, cara, quando vocês tomaram 2-0, eu e o Meli na hora a gente pensou, beleza, caixão fechado, vai ser Stomp e a BD talvez vai abalar. Só que eu acho que talvez o fato de eles não terem vibrado nas partidas anteriores, de terem gritado um Go BD,
um vai BD, realmente tem influenciado muito nos outros resultados. Já em compensação hoje, eles estavam gritando, eles estavam comemorando. Então é isso que faltava para a BD voltar a ser o que era, aquele time de destaque, aquele time que tem confiança nas jogadas. Então não foi um 2-0 que tirou eles de jogo. E detalhe, foi um 2-0 com 5 jogadores vivos da Merciless nos 2 rounds. Foi literalmente 2 rounds cleans. De cara, assim, começa você pensar no futebol com 3-0. Então eles começaram uma adversidade, foram pra frente e a comunicação foi o foco. Comunicação e o que o Melee destacou. Entender como que a Merciless estava jogando e se adaptar. Ah, PX, você vai rotacionar por aqui? Ok, eu vou te caçar. É isso aí. Informações de bastidores que talvez eu acho que cabe num roteiro de filme sobre essa retomada da BD. Eles atrasaram para chegar aqui no jogo, porque bateram o carro, e aí metade do time foi pro táxi, metade foi pro Uber, e aí quase não chegaram, quase perderam os WO. Faltando 4 minutos, né? Faltando 4 minutos, eu acho, pra eles perderem pro WO, eles conseguiram chegar e renasceram das cinzas. É maravilhosa, a história da Fênix, dessa vez, do Tinha dragão. tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado, mas os caras vieram e conseguiram essa vitória, conseguiram a classificação. Quem também veio, mas já estava com a classificação garantida, foi a galera do Team Fonte. E quem poderia imaginar que seria tão explosivo quanto foi, sendo que, teoricamente, eles chegariam aqui mais tranquilões, não jogando tão sério, já classificados, sem, né, com a cabeça não tão voltada pra competição ali. De repente os caras meteram um 5-0 em 2 mapas na OPK, na Operation Kino, com um domínio de jogo que eu fiquei, como diria o Huawei de Petrópolis, perplexo. Nossa, você começou a falar, eu já comecei a rir, porque eu fiquei lembrando, o jogo foi muito divertido, o jogo foi muito legal, foi Rainbow Six de rua, aquele Street Rainbow Six lá. Os dois times estavam muito soltos, a Operation Kino já não tinha mais responsabilidade nenhuma, a Team Fonte também já não tinha mais responsabilidade nenhuma, então foi um jogo muito gostoso, foi um jogo diferente, não foi desrespeitoso, eu acho muito importante isso, por mais que não tenha que se esforçar para uma classificação, qualquer outra coisa, você não pode desrespeitar até quem está trabalhando aqui, né? Eu, Retalha, a equipe que faz o campeonato, você. Então, assim, por mais que... Eu até posso, assim, mas... por mais que você não precise fazer muita coisa para a partida terminar, é bom você sempre respeitar todo mundo até que está assistindo. E eu ouvi isso nesse jogo do Team Fonte e Operation Kino. Eles jogaram sério. Mudaram os operadores, obviamente, mudaram um pouco de estratégia, fizeram muitas coisas no improviso, mas foi tudo na base do respeito. Você percebeu que ao jogarem, você tinha noção de que aquilo ali não era uma maneira de ofender ninguém, entendeu? Foi muito legal, eu gostei, adorei o jogo, cara. Foi muito divertido. Eu narrando também, eu me senti muito bem narrando. Foi muito legal, eu gostei pra caramba. Então, assim, Team Fonte e Operation Kino, como eu já falei, eles não tinham mais o que mostrar. Não precisavam mais fazer nada, já estavam classificados. A Fonte e a Operation Kino já estava desclassificada. Mas, de qualquer maneira, vocês acabaram vendo a transmissão, teve muita bala. Então, teve muita trocação insana, teve umas eliminações muito legais. O jogo foi um pouco fora do que é o padrão de estratégia do Rainbow Six, mas foi gostoso de ver, eu achei bem legal. E a Fonte, mais uma vez, mostrou, né, que é imbatível, né? Até da brincadeira, ela não deixa ninguém respirar, né? É isso aí, Retalha. O único time a conquistar os 9 pontos dos 9 possíveis nessa nossa primeira fase Brasileirão, com 3 vitórias por 2-0. Mais do que credenciada como favorita ao título, né? Mais do que credenciada, não a esse título, eu acho que também a todos, digamos, não só esse título, mas também a todos da temporada. É uma line, assim, impecável. Você tem todos os jogadores acima de 1 de KD, se eu não me engano, acho que o cameraman que estava com a KD abaixo de 1, mas todo mundo acima. Gohan. O Gohan, foi o Gohan, isso mesmo. O cameraman estava como suporte com KD acima de 1. Moringa hoje finaliza o dia com 7.50 e por pouco... Por 1 minuto ele não finaliza com 15, né? Estragaram o plano do Moringa. Ele ia finalizar com 15 de KD, ia literalmente matar 15 e morrer uma vez só. Então é um time que tá jogando junto. E como o Meli falou, estratégia de rua.
quando você tinha, às vezes, o cameraman saltando uma janela, você tinha um Mavi dando cobertura pela outra, você tinha um Moringa dando call com pulse, todo mundo jogando de todas as maneiras. O cameraman pegou a Ashe e jogou muito bem de Ashe, então não tem mais uma linha de operadores do tipo Meligene, é só Jäger. Ele pode utilizar qualquer outra coisa. Eu acho que isso é bom para a equipe, para se conhecer mais, também principalmente trazer, como até o Gohan falou na entrevista, improviso. Rainbow Six é improviso e a gente vê que pelo menos o atual melhor time da temporada tá com o quê? Com improviso em dia. Boa. As partidas semifinais acontecem na próxima semana, então, já definidas. PD contra Pen Gaming, BRK contra Team Fonte. Vão ser jogaços. A nossa expectativa tá lá no alto, porque são 4 times que estão mandando bala demais. E aqui no presencial é sempre com aquele tempero maior ainda aqui no nosso Brasileirão Rainbow Six. Durante toda essa semana você acompanha a gente nos canais da Ubisoft Esportes, youtube.com/Ubisoft Esportes. A gente vai esquentar essas semifinais aí com vários programas, com o que de melhor aconteceu nessa rodada que passou. E a gente se encontra então ao vivo no sabadão, na mesa redonda. E depois no domingo, às 2 da tarde, as 2 partidas de semifinal do nosso BR6. Até lá!